Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai conversar sobre os hormônios bioidênticos e eu quero explicar um pouco para vocês sobre como esses hormônios podem ajudar na manutenção da massa muscular, na perda de peso e a gente vai falar um pouco sobre os riscos também do uso desses hormônios. Bom, meu objetivo é deixar um pouco mais claro para vocês o que tem por aí. Tem muita coisa na internet que não é verdade. E tem coisas que estão falando que é verdade também. Então a gente vai falar um pouco sobre o que é fato científico e o que é fake. Tudo bem? Para começar, os hormônios bioidênticos, o que eles são? São hormônios que têm uma estrutura química, molecular, biológica idêntica aos hormônios produzidos pelos órgãos endocrinológicos, pelos órgãos do corpo humano. Um dos mitos que tem por aí pela internet é que a indústria farmacêutica, então, que os grandes laboratórios, que eles não produzem hormônios bioidênticos. E isso não é verdade. A insulina, por exemplo, é um hormônio bioidêntico e é produzido por laboratórios há muitos anos. Então, testosterona, esses hormônios também são hormônios bioidênticos e são produzidos pela indústria. O hormônio do crescimento, GH, é outro exemplo. Então, a primeira coisa que é fake é que a indústria farmacêutica não produz bioidênticos. Fake, não é verdade. A indústria farmacêutica produz, sim, hormônios bioidênticos. E em relação... Calma, Juquinho, a Juca tá tenso aqui. Em relação... A gente vai começar falando sobre os hormônios na menopausa. Então, a hormonioterapia, a reposição de hormônios na menopausa, ela tradicionalmente, ela realmente pode provocar câncer a longo prazo. Então, estudos longos que fizeram com duração de 5, 7, 8, 10 anos, eles perceberam que a longo prazo os hormônios tradicionais podem provocar câncer de mama, por exemplo. E então, isso que estão falando pela internet, né, de que a terapia de reposição hormonal na menopausa tradicional pode provocar câncer, isso é verdade, é fato. Pode, a longo prazo, e se não for feito o rastreamento de risco adequado, pode provocar câncer. Mas e os bioidênticos? Será que eles não provocam câncer? Então, essa é a dúvida. Qual é a vantagem dos bioidênticos em relação aos hormônios tradicionais? Uma das coisas que falam sobre os bioidênticos é que eles são naturais. Afinal, se o hormônio é igual ao produzido pelo corpo, ele poderia ser considerado natural. Mas isso não é verdade. Os hormônios bioidênticos, eles são sintéticos, tá? Não existe hormônio bioidêntico natural. Eles são produzidos de forma sintética pela indústria. Mesmo aquele hormônio bioidêntico que você comprou na farmácia de manipulação, que você confia, ele é sintético, ele não é natural. E falando um pouco então sobre os hormônios bioidênticos manipulados, quais são os riscos? Os hormônios manipulados, eles vêm sendo relacionados ao aparecimento e aumento da incidência de câncer de endométrio, que é um tipo de câncer de útero. Por que isso pode acontecer? Porque o hormônio bioidêntico manipulado, algumas vezes ele não tem a dosagem adequada para proteger o útero da mulher de um possível câncer e muitas vezes ele também não é ativo, porque ter a mesma fórmula molecular não significa que o hormônio seja ativo. Então, o estrogênio, né, a estrona, tem 8 fórmulas moleculares iguais. Dessas 8, só uma é ativa. Então, só um isômero, um tipo. E algumas vezes, dependendo da forma como é manipulado, você pode estar sendo enganado. Pode ser que aquele hormônio que você está usando não seja nem ativo. E isso eu percebo no consultório. Eu tive uma paciente que ela estava usando hormônios
bioidênticos manipulados, e ela seguia com sintomas da menopausa. Então, ela tinha calorões do mesmo jeito, aquilo não aliviava com aqueles hormônios manipulados. Por quê? Provavelmente era um hormônio que não foi manipulado de forma adequada, né? Ou ele era um isômero, um tipo de hormônio inativo, então não estava funcionando para ela. E é isso que vem aparecendo nas pesquisas, que os hormônios manipulados, na verdade, ele tem um efeito placebo. Na grande maioria das mulheres, o humor melhora, o sono melhora, mas os calorões, que são sintomas clássicos da menopausa, não melhoram. Então, por que isso acontece? Porque eles não são tão eficientes e não são testados. Os hormônios da indústria farmacêutica, eles são testados. E existem hormônios bioidênticos da indústria, existem hormônios bioidênticos para a menopausa produzidos pela indústria farmacêutica, e esses hormônios, eles são testados. Então, por isso, eles podem funcionar melhor. Bom, mas e se eu resolver usar um hormônio bioidêntico da indústria? Então eu não vou ter risco de câncer, né? Como esses outros hormônios? Qual que é a diferença? A diferença é que os hormônios bioidênticos são hormônios muito jovens. Faz muito pouco tempo que eles estão sendo utilizados e testados. Então não existem estudos longos de 5 anos, de 7 anos, para a gente dizer se eles causam câncer ou não. Eles são uma novidade. A gente só vai saber daqui a 5, 10 anos. Então, a gente não pode afirmar com certeza que esses hormônios não provocam câncer. E por que a médica nutróloga está falando sobre hormônios? Porque eu tenho muitos pacientes que usam hormônios com a esperança de melhorar a sua composição corporal. Então, eles acabam procurando usar hormônios para perder gordura, né, ou ganhar massa muscular, né, e ficar com o corpo mais bonito do ponto de vista estético. Então, por isso que eu resolvi estudar um pouco sobre os hormônios bioidênticos que tantos pacientes meus estão usando. E a testosterona? Me fizeram essa pergunta e muita gente gostou do tema, falar sobre a testosterona na mulher. Agora tem muitas mulheres que começaram a usar géis de testosterona. E esse uso de testosterona nessas mulheres estaria justificado por baixa dosagem de testosterona no sangue, ou por pouco desejo sexual, ou por dificuldade de perder peso, né, ou pouca energia. E, na verdade, em primeiro lugar, a dosagem de testosterona. Teve uma menina até que me perguntou: ai, que bom que tu vai falar sobre isso, porque a minha dosagem de testosterona veio baixa. O que significa uma dosagem de testosterona baixa na mulher? Nada. Não significa nada, porque a dosagem de testosterona, ela foi feita principalmente para homens que têm os níveis de testosterona muito, muito mais altos. Então, o exame, ele não é bom para detectar doses muito baixas no sangue. Então, pedir testosterona para uma mulher que acredita estar com a testosterona baixa tá errado, não serve para nada esse tipo de dosagem. O que serve? A testosterona alta. A gente pede testosterona para a mulher quando a gente desconfia que a mulher pode estar com excesso de testosterona. Por exemplo, dificuldade de perder peso, pelos pelo corpo, muita acne, queda de cabelo. Então, aí a gente pede testosterona. Por quê? Para saber se a testosterona está alta e não para saber se está baixa. Já fizeram estudos mostrando mulheres com baixo desejo sexual e tentaram relacionar com os níveis de testosterona no sangue e não encontraram relação nenhuma. Então, não tem relação entre os níveis de testosterona no sangue e o desejo sexual na mulher. Muito diferente do que é no homem. No homem tem uma relação direta. Na mulher, não. Então, outra coisa que é importante destacar é que as mulheres magras e saudáveis, elas têm níveis de testosterona mais baixos. E as mulheres obesas têm níveis de testosterona mais altos. Então, por que uma mulher acima do peso vai querer repor testosterona?
Ah, mas eu tô na menopausa, e na menopausa a testosterona baixa, então eu vi na internet que a testosterona fica baixa e é por isso que eu não tenho desejo sexual e é por isso que eu não emagreço. Na verdade, na menopausa natural, os ovários eles seguem produzindo testosterona em menor quantidade. O que cai mesmo é a produção dos hormônios femininos, estrogênio, progesterona. Esses hormônios caem, mas os hormônios masculinos, né, a testosterona, não cai tanto assim nas mulheres que têm menopausa natural. Então, a minha dica sobre a testosterona, antes de você pensar em repor, é que o excesso de testosterona ele pode provocar na mulher agressividade, acne, pelos pelo corpo em lugares indesejados, sudorese, ou seja, suor intenso, e o mais grave de tudo é o aumento do clitóris. Então, esse aumento ele é irreversível. Então, ele pode deixar o aspecto do clitóris desagradável para a mulher, ela pode não gostar e depois não tem o que fazer. Se parar de tomar o hormônio, ele pode seguir naquele mesmo tamanho. Então, é um risco bem alto você utilizar testosterona, principalmente sem uma orientação de um médico especialista, né? Especialista em endocrinologia, em nutrologia, com título de especialista, e não que se diga na internet que é especialista nisso, tá? Então, antes de utilizar esses hormônios, procure sempre consultar um médico que entenda bem disso, ok?